Como funciona o seu processo criativo? Você já parou para pensar como a criatividade pode ou não surgir nas coisas que você cria, desenvolve ou trabalha? O que estimula a sua criatividade? Ou melhor, o que desestimula a sua criatividade? Bom, cada um tem a sua maneira e eu quero falar sobre um pouco disso. Acredito que a grande maioria das pessoas sempre tem ideias a todo momento. Ideias às vezes inovadoras, às vezes réplicas de algo que já existe, porém todos nós temos um pouco de criatividade. Mas algumas pessoas têm ideias que certamente são brilhantes para aquele indivíduo que teve a ideia, claro. Mas como funciona esse processo entre algo que a pessoa acha que é brilhante e algo que se pode tornar realidade? Quero falar sobre os estímulos, primeiramente das ideias que temos. De repente você tem uma ideia. A primeira pessoa que acredita para que algo se torne realidade é você mesmo, o criador da ideia. Depois começa um processo de como convencer a utilização dessa ideia ou se ela vai ser útil para alguma demanda ou para alguma pessoa. Em alguns casos, na maioria das vezes, ao longo da história podemos até verificar que ideias que hoje não vivemos sem foram consideradas loucura, foram consideradas coisas que não teriam uso. A própria computação pessoal foi muito criticada quando veio à tona e muitas pessoas de grandes empresas disseram o que um ser humano comum, o que uma pessoa comum iria fazer com um computador. E hoje todos nós carregamos um computador no bolso. Então era uma ideia aparentemente maluca, mas um maluco acreditou, ou mais acreditaram, na verdade um grupo, e hoje está tudo em alta. Mas o que dizer sobre quando você chega com essa ideia, uma ideia inovadora, e de repente as pessoas viram as costas para você? Ali você está entrando num grande risco. Então aí aparece o que? A desestimulação da criatividade. Por quê? Às vezes você quer fazer algo que é fora do comum. Então você comenta com alguém de sua confiança ou com uma pessoa que você trabalha. E aquela pessoa simplesmente pega e mostra, olha, muito legal, mas você não quer repensar? Então você acaba se desestimulando. Então a criatividade vai embora e a consequência disso é que as suas ideias não são basicamente desenvolvidas. Elas ficam ali na sua cabeça e de repente você não leva ela para frente porque você não teve estímulos suficientes para aquilo. Então a minha abordagem é sobre criatividade, e o seu processo criativo. Como é que ele funciona? O que estimula ou desestimula a sua criatividade? Uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que o que me desestimulou em algumas situações, às vezes não foi nem algo que veio do externo. Na verdade foi a falta de tempo e recursos para a criação de algo que eu quero. De repente eu não tenho uma ferramenta, de repente eu não tenho um local, de repente eu não tenho o tempo necessário para o cuidado necessário para aquilo se tornar realidade. Mas a história também me provou que muitas pessoas que ousaram também não tinham ferramentas, não tinham recursos. Às vezes, em alguns desses casos históricos, as pessoas acabaram criando meios e formas e métodos, ferramentas para que coisas sejam possíveis. Hoje utilizamos câmeras para gravar de tudo. Porém, em algum ponto da história, alguém viu que a fotografia seria algo útil. Primeiro para retratar as pessoas,
Mas na época as pessoas tinham a pintura, só que era muito caro, era muito demorado, então criaram a fotografia e ficou mais simples. E a partir disso foram possíveis várias possibilidades em cima de uma ideia para atender uma demanda. Então, a falta de recursos nem sempre pode entrar no quesito desestimulação. Às vezes, a falta de recursos e tempo pode ser o grande motivador para diversas ideias que conhecemos hoje. Em vista da questão de não ter recursos, porém ser um grande estimulador de ideias, fica legal para qualquer um que escute isso. Por quê? Cada ideia pode ser válida, mas não tirando o esforço que as pessoas têm para conquistar os seus sonhos. Primeiramente, a gente tem medo de errar, medo de falar alguma coisa errada, medo de passar uma informação errada. Porém, se você nunca errar, você vai ser uma pessoa que nunca fez nada. Então, o medo maior que deve existir na cabeça de cada um que busca um processo criativo é o medo de não fazer. O medo de ter uma ideia, de repente, por falta de aprovação do externo, aprovação de si próprio, aprovação dos mais próximos, N fatores, que podemos citar, a pessoa vai lá e não põe para frente. Às vezes o fator financeiro também pesa muito, Somos dependentes de um sistema, como eu sempre falo, e as pessoas acabam não atendendo o sonho que tem, ou a vontade que tem de trabalhar com alguma coisa, ou criar algum tipo de conteúdo que às vezes não vai gerar algum tipo de retorno financeiro. De repente, a longo prazo, a pessoa até pode conseguir trabalhar com aquilo, mas de repente é algo que não gera, não gera recursos financeiros para aquela pessoa. Então ela tem que continuar a trabalhar, exercer uma profissão e levar aquilo como um hobby, porém de forma séria. Então, o estímulo do processo criativo vem de cada um. A primeira etapa é acreditar, independente de qualquer coisa. A segunda, acredito que deve ser o estudo. E, claro, você deve estar relaxado, deve estar pronto para criar algum tipo de improvisação no meio daquilo que você está pensando. Então fica aí simples, o processo criativo. Como é que o seu funciona? O meu, eu percebi que é dinâmico, eu percebi que a cada momento eu estou vendo um novo meio, uma forma de criar algum tipo de conteúdo ou elaborar algum tipo de ideia. Então, eu vi que pelo meio dinâmico, pelo meio mais eclético, não ser exatamente 100% metódico, uma receita de bolo, o mais próximo do natural, a ideia flui. Então, o processo de criatividade, acredito que esteja muito ligado à forma mais natural possível da sua ideia. Haja naturalmente e de repente aquilo acontece. Então, foi isso que eu quis dizer. Criatividade e o que estimula ou não. Devemos acreditar e estudar sempre o que temos em vista.